Amor livre ou liberal? Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Ética do Amor Livre, da Janet W. Hardy e da Dossie Easton. São duas autoras. Este livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Elefante, nessa edição muito bonita, ilustrada pela Ariadne Menezes, que é uma ilustradora brasileira, e com tradução da Cristiane Cocubo. Este vídeo vai ser mais um comentário, um pouco até superficial sobre o livro, porque ele não me permitiu mergulhar muito. Eu acho que vocês vão entender conforme eu for falando aqui com vocês. Mas o livro começa com a seguinte pergunta: quem pratica a promiscuidade com ética? A partir daí, as autoras reivindicam o termo promiscuidade como um termo positivo, uma palavra que faz referência à celebração da sexualidade e do erotismo, baseada na crença de que o sexo, enquanto relação consensual, é uma força transformadora com potencial de fortalecer conexões íntimas. Já na introdução, as autoras fazem questão de reforçar a necessidade de que todas as pessoas envolvidas no relacionamento estejam cientes da configuração em que ele se encaixa. Eu considero esse o princípio básico da ética em qualquer relação, não só das relações de amor livre e também não só das relações amorosas, mas de todos os relacionamentos saudáveis entre duas pessoas ou mais. Todos devem ser acordados entre essas pessoas. Quando se trata de um relacionamento livre, então, essa honestidade é um elemento basilar, fundamental, para que se chegue à liberdade de fato. As autoras, então, seguem para o surgimento da palavra poliamor, que surgiu em 1992 e que se traduz como amar a muitos, mas que pode ser usada também como referência a vários tipos de relações que fujam da monogamia convencional. E ela não é sinônimo de amor livre, eu acho isso muito importante de pontuar, e eu acho também que abre espaço para a gente pensar que nesse sentido talvez seja possível pensar em uma espécie de monogamia promíscua, obviamente não convencional, que se enquadre no conceito de amor livre, já que com consciência e diálogo é sempre possível fugir das normas de relacionamento como nós conhecemos. Em seguida, elas passam então para um comentário sobre como a supressão da sexualidade é essencial para um governo autoritário, daí também a necessidade das caixinhas e a conveniência da monogamia heterossexual propícia à reprodução, só que elas passam bem por cima da historicidade da monogamia, bem rapidamente também pelo papel da religião na opressão sexual, meio que fugindo do conflito, sabe? Logo em seguida, elas apresentam vários agentes da promiscuidade sobre os quais elas vão jogando luz no decorrer do livro. Então, as mulheres lésbicas, os homens gays, bissexuais, pansexuais, pessoas trans e queer, pessoas assexuais, são alguns exemplos. Elas também apontam caminhos possíveis para a construção de uma cultura de consentimento, sempre relembrando que as possibilidades de configuração dos relacionamentos são infinitas e que nós estamos muito acostumados à economia de escassez, enquanto os relacionamentos, na verdade, tendem à abundância, porque as relações interpessoais têm potencial para isso, sabe? E não necessariamente a abundância de parceiros sexuais, mas a abundância de formatos, as extrapolações dos limites que, de maneira geral, nós enxergamos como as únicas vias. Elas não relacionam diretamente essa economia de escassez ao sistema capitalista, mas a gente sabe que ele funciona sobre essa base e inevitavelmente influencia a formação das nossas relações, já que a gente está vivendo dentro dele, né? Uma outra tecla em que elas batem constantemente e com razão, porque é de fato um exercício ético, é o diálogo. Elas inclusive classificam dialogar com sinceridade, se apropriar dos seus próprios sentimentos e respeitar os próprios limites e os limites do outro como habilidades libidinosas, o que eu achei bastante interessante. E também falam sobre como criar filhos dentro de um sistema de amor livre, traçam mapas para atravessar os ciúmes, indicam modos de abrir um relacionamento já existente e de propor acordos, e também recomendam a aceitação de determinados conflitos
como parte de qualquer relação, ainda que o amor livre tenha os seus conflitos particulares, muitos dos quais elas comentam, exemplificam para ajudar a gente a se sentir mais preparado caso eles apareçam. Todo esse caminho chega à conclusão a que elas dão o nome de uma utopia promíscua, que tem como intenção primária quebrar o binarismo, se libertar da ideia de que certo e errado são as únicas opções disponíveis, porque as coisas são muito mais complexas que isso, e em se tratando de relacionamentos interpessoais, então há uma infinidade de variáveis que devem ser levadas em consideração para se manter uma relação saudável. Mas para mim o que mais chama atenção nessa conclusão é a palavra utopia. E eu digo isso porque me parece que não só essa conclusão é utópica, pode ser lida como uma utopia, mas o livro todo é carregado de um senso utópico perigoso ao desconsiderar as estruturas que levaram os relacionamentos ao que eles são hoje. Em primeiro lugar, porque, como eu comentei, as autoras não chegam sequer a historicizar a monogamia antes de oferecer uma alternativa a ela, o que, ao meu ver, até inviabiliza essas alternativas, porque como que a gente consegue pensar em subverter um padrão sem estudar as origens desse padrão, sem compreender como foi que ele se estabeleceu até se tornar uma norma tão aceitável e intocável também, né? E elas partem da perspectiva de mulheres brancas de classe média alta nos Estados Unidos e elas falam do amor livre como se todo amor livre também partisse desse mesmo ponto, inclusive da parte estadunidense da coisa. Então tem muitos avanços em prol da liberdade sexual que elas celebram, como se o mundo inteiro já tivesse alcançado esses avanços, mas na verdade elas estão falando só dos Estados Unidos. Então é o amor livre delas, mas elas falam como se o nosso mundo já tivesse preparado estruturalmente para receber esse tipo de amor, o que não é verdade. E quando elas desconsideram o aprofundamento em problemas estruturais fundamentais como o racismo, e para não dizer que elas não falam sobre isso, elas dedicam uma página ao tema, em que elas recuperam um trecho de um livro escrito por pessoas negras, meio que jogando aquela cartada do lugar de fala para justificar porque elas não tocam nesse assunto em praticamente nenhum outro momento do livro. O machismo com seriedade também não é levantado aqui, a homofobia, a prostituição. Opa, peraí, a prostituição elas não desconsideram, mas elas tratam o tema com tanta incoerência que eu acho que nem vale a pena recuperar aqui. A violência doméstica, os relacionamentos abusivos e todas as questões de classe, tudo isso é deixado de lado. Essas são coisas que não podem ser ignoradas quando a gente pensa em ética, porque são coisas que atravessam as pessoas, né? E não quaisquer pessoas, mas justamente pessoas mais fragilizadas dentro da nossa estrutura social. Então, se você propõe uma ética que exclui todas essas questões, você propõe uma ética que não serve para todo mundo. E se ela não serve para todo mundo, ela serve para quem? Por isso que eu achei esse livro bem umbiguista. Eu não vejo problema em escolher atuar só no campo, no seu próprio campo, mas se fosse para adotar uma perspectiva tão particularizante da coisa, tão particular do assunto, que o livro então chamasse Uma Ética do Amor Livre, não Ética do Amor Livre, que ele não se propusesse a ser tão definitivo assim. A verdade é que elas têm uma perspectiva liberal do amor livre, elas sempre seguem aquela lógica do liberte-se das suas amarras, combata os estereótipos, como se isso muitas vezes não significasse ter que lidar com riscos sérios e violentos, tanto em nível privado quanto em nível social. Então, como promover uma ética estendível a todas as pessoas quando esses princípios éticos não consideram as particularidades desse todo? Por mais que elas apontem a variedade imensurável de práticas e de preferências sexuais que o amor livre contempla, elas deixam de lado a variedade de obstáculos que uma pessoa de classe, raça e até nacionalidade diferente da delas tem de enfrentar para chegar perto de ver essa variedade toda. Então elas meio que desconsideram a realidade, parece que elas já vivem nessa utopia, sendo que não é possível chegar à utopia sem uma revolução que subverta todos os tipos de opressão. Agora, se você já chegou aí, você já tem um relacionamento de amor livre, você já decidiu o que quer ter, esse livro pode te servir bastante como base para vivenciar algumas situações específicas do poliamor e do amor livre, inclusive os aspectos burocráticos da coisa toda, o que é muito importante.
Se você não tá no relacionamento desse tipo, nem pensa em estar, mas tem curiosidade para saber mais como funciona o amor livre, esse livro também tem um ponto positivo considerável, porque ele não segue a lógica heteronormativa na qual nós estamos inseridos. Ele atua sob outras normas e, além de contemplar inúmeras orientações sexuais, ele também apresenta várias configurações de relacionamentos e de práticas sexuais, indo muito além do falocentrismo ou do sexo com penetração, por exemplo, ou do relacionamento monogâmico. Disso elas são realmente muito conscientes e nesse sentido o livro é muito rico em conhecimento, então pode servir para abrir a mente de muitas pessoas que ainda possam ter visões fechadas sobre o que é o sexo, o que são os relacionamentos, ou como devem ser os relacionamentos que envolvem essas práticas sexuais. Além disso, essa edição é muito bonita mesmo, e ela tem notas do editor muito boas, porque essas notas, inclusive, várias vezes contrapõem as autoras de vez em quando. Então elas mostram que a perspectiva dessas autoras parte de um ponto de vista bastante particular e privilegiado, que existem outras realidades menos encantadas e que há quem se preocupe com elas. Então, nesse sentido, a edição mandou muito bem e ajuda a gente a ter uma leitura mais crítica da coisa. Agora, eu acho por bem explicar mais uma vez que eu não estou fazendo uma crítica ao amor livre, eu estou fazendo uma crítica à abordagem liberal do amor livre, que pode abrir espaço para relativizações abomináveis, como, por exemplo, a relativização do estupro e também as simplificações prejudiciais à própria imagem do que é o amor livre, sabe? Do relacionamento não monogâmico, que muitas vezes aqui se resume em simplesmente poder transar com quem você quiser. E isso também a Isa, do perfil Feminiza, comentou muito bem lá na foto que ela postou com a legenda sobre esse livro. A minha crítica é a ideia de que quebrar paradigmas, como nesse caso especificamente, os paradigmas de relacionamento, seja uma escolha individual. Ou em casal, mas sempre esse núcleo particularizante e que seja uma escolha assim fácil de tomar, sabe? Como se de uma hora para outra qualquer pessoa pudesse optar por um relacionamento não monogâmico sem ser atravessada pelos impactos coletivos dessa escolha, ou como se essa escolha também não tivesse um impacto social, ou seja, como se nós não fôssemos sujeitos políticos inseridos em uma estrutura opressora. Eu digo isso porque o livro não sai muito dessa defesa de que basta estar consciente da liberdade afetiva enquanto indivíduo e abraçar o amor livre para se tornar um sujeito que pratica esse amor de forma ética. Mas eu não acho que abraçar esse movimento como uma validação das suas escolhas individuais, simplesmente retirando as implicações que ele carrega como um movimento social e indiferente também a contextos socioculturais diferentes do seu, seja de fato uma atitude ética. Nesse sentido, então, eu acho que esse livro funciona muito melhor como um guia prático, que é inclusive o subtítulo dele. O subtítulo do livro é Guia Prático para Poliamor, Relacionamentos Abertos e Outras Liberdades Afetivas. Então eu acho que ele funciona muito melhor assim, visando ao autodesenvolvimento individual do sujeito, compatível também à realidade social dessas autoras especificamente, não como uma ética totalizante. Bom, eu espero que tenha dado para entender o que eu queria dizer sobre esse livro. Como eu falei, é uma leitura válida desde que feita de forma crítica, e eu queria aproveitar o gancho para puxar uma pergunta para a gente conversar a respeito, que foi a que ficou latejando assim na minha cabeça. Eu quero saber se vocês pensam como eu. Vocês acham que é possível um relacionamento monogâmico de amor livre? Ou o amor livre sempre pressupõe o poliamor? É isso então que eu tinha a dizer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo com indicações de outros livros também sobre o assunto. Até este livro mesmo tem várias referências bibliográficas ao final, que talvez sejam mais conscientes politicamente ou que tragam outras abordagens mais interessantes, ao meu ver. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!